Boa noite, a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, é que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã. E nesse momento nós vamos abrir o nosso coração juntos para ouvirmos a palavra do Senhor para nós. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu tenho tido oportunidade, pela bondade do Senhor, algumas semanas, de estar compartilhando o Evangelho com vocês, e eu tenho meditado com os irmãos nessa porção da Palavra de Deus, que se encontra no Sermão da Montanha, e particularmente dentro do Sermão da Montanha, há essa primeira porção chamada Bem-aventuranças. São os ensinamentos de Jesus, que descrevem o cidadão do reino dos céus. Eu gostaria de ler com você hoje, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Mateus 5, 9 ao 12. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar juntos, reúna a sua família agora. E vamos nos juntar a Deus em oração, pedindo que o Senhor fale conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, com simplicidade, com a Bíblia aberta, porque cremos, Senhor Deus, que basta abrirmos a Bíblia, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, abra a Sua boca e fale conosco, Senhor Deus. Não precisamos de intermediários, não precisamos, Senhor Deus, dos poderosos da igreja, não precisamos, Senhor Deus, de nenhuma intermediação, porque temos Jesus, e Jesus nos basta, Jesus nos é suficiente, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e através do nome de Jesus nós estamos aqui. Senhor, através de Ti eu te peço que o Senhor me ajude a ser um proclamador de boas notícias, alguém que anuncia a paz, e que o meu irmão amado, minha irmã amada, também da sua casa, Senhor Deus, tenha um coração aberto, sabendo que simplesmente de Jesus vem tudo aquilo que é bom, e que através de Cristo, Senhor, a Tua palavra venha a mim, e também venha ao meu irmão e minha irmã, em nome de Cristo, amém. Hoje, nós falaremos sobre essa bem-aventurança, que significa ser um promotor de paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós temos conversado nas últimas semanas, e o cidadão do reino dos céus, ele é um bem-aventurado, não por causa das suas sensações e das suas adrenalinas, daquilo que comumente se chama de felicidade. Não se trata daquilo que nós sentimos na subjetividade das nossas emoções, que nos torna uma pessoa bem-aventurada, mas se trata daquilo que Deus, Ele pensa de nós. O que Deus objetivamente pensa de nós cria um status e uma identidade para o nosso caráter. Nós somos bem-aventurados não por causa do nosso mérito e não pela subjetividade das nossas emoções, que são tão flutuantes, que hoje estão bem, mas amanhã podem variar. Nós somos bem-aventurados porque o Deus que existe, Ele não é contra nós, mas através de Cristo, Ele é por nós. E através de Cristo Ele derrama as suas bênçãos sobre nós e nos reconcilia com o Pai,
através do seu sangue. Trata-se, portanto, de uma questão de posição. Nós fomos recolocados diante de Deus na nossa posição. Nós estávamos longe, éramos estrangeiros, mas agora nós habitamos dentro do coração de Deus e nós estamos perto. Nós temos uma relação nova com Deus. Somos novas criaturas. Fomos reconciliados. Ou seja, não estamos mais num estado de inimizade com Deus. Não paira em nosso coração a rebelião, a animosidade contra Deus. Nós sabemos que o Deus que existe nos ama e tem planejado para nós um futuro de paz e de esperança. E isso então pacifica o nosso coração, nos tranquiliza. Nós não precisamos viver de uma forma performática, buscando agradar a Deus pelo nosso mérito, porque nós sabemos que não importa o que nós façamos, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos, porque o seu amor simplesmente é invariável, e é invariável a partir do padrão mais alto de perfeição. Deus nos ama na infinitude do seu amor. Seu amor não piora, não regride. Seu amor não melhora. Seu amor não progride. O seu amor simplesmente é infinito. E Ele nos ama com esse amor. Por isso nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados porque reconhecemos nosso pecado, porque nós choramos, porque não reivindicamos os nossos próprios direitos diante de Deus e nem do outro, porque esvaziamos a nossa alma daquilo que nós estamos cheios e buscamos em Deus nos encher daquilo que nós estamos vazios. Abandonamos uma postura de ressentimento e de rancor. E agora, sem justiça própria, nós sabemos que o Senhor é a nossa própria justiça. Pelos seus méritos nós somos salvos, reconciliados e abandonamos então uma posição de guerra. E então nosso coração, que se esvazia, passa a ter fome e sede de Deus, de justiça. Não a justiça do justiceiro, mas a busca pela conformidade ao caráter de Cristo Jesus. E nós queremos que o reino de Deus venha sobre a terra, e nós agora buscamos um coração puro diante de Deus, e buscamos a misericórdia, porque nós fomos alcançados por misericórdia. E então nós chegamos ao versículo de hoje: bem-aventurados os pacificadores. Agora, nós somos bem-aventurados porque nós buscamos promover a paz. A paz, ela tem um sentido muito importante, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A paz é shalom. Shalom significa uma totalidade de prosperidade em todas as áreas da vida, mas não uma prosperidade do ponto de vista material. Significa que a totalidade da nossa vida está coberta pelo favor de Deus. E Deus, Ele faz a nossa vida florescer. E nós sabemos que esse Deus que poderia nos acusar e ser contra nós porque é santo, esse Deus, Ele nos abençoa. Nós não somos pessoas sortudas, nós não somos pessoas que têm habilidades e por isso são prósperas. Nós somos pessoas abençoadas. E a bênção significa simplesmente o fato de que o Deus que nós cremos, Ele está do nosso lado. Ele patrocina os nossos dias, não os nossos planos egoístas, mas Ele patrocina a nossa vida desde quando nós acordamos. Ele está conosco. Ele está conosco no vale sombrio da morte, e Ele está conosco também nas horas de tranquilidade e bonança. Ele está conosco na escassez, e Ele está conosco também na hora da abundância. Ele está conosco baseado no seu amor por nós. Ele está conosco. Isso é paz.
Paz não tem relação com as circunstâncias externas. Paz tem relação com o fato de que nós estamos numa posição nova com Deus. E Deus, Ele nos abençoa. Isso é paz. É ser um abençoado pelo Senhor. Paz, no Novo Testamento, tem duas conotações. Nós temos a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, a paz que é definida por essa preposição com, paz com Deus significa paz com alguém. Deus nos reconciliou consigo mesmo. E nós não estamos mais no estado de inimizade. Por isso nós temos paz com Deus. Com alguém que nós estávamos distantes dele, mas agora estamos próximos. Mas nós também temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu só posso ter a paz de Deus, aquela paz que traz tranquilidade, contentamento, sossego, certeza de que eu não estou sem chão, sem teto, mas de que eu tenho caminho, esperança. Eu só posso ter a paz de Deus, se primeiramente eu tenho paz com Deus. Primeiro eu preciso estar reconciliado com alguém supremo, que deu o seu Filho Jesus por mim. E quando eu tenho paz com Deus, eu passo a ter a paz de Deus. E aqui nesse ponto, Jesus ele diz que nós somos bem-aventurados porque nós somos pacificadores. Nós somos instrumentos dessa paz. E ser instrumento dessa paz significa participar da obra de Deus. Porque Deus ele veio a esse mundo para trazer paz. Trazer paz com Ele e paz dele. Paz com Ele e paz dele. Isto é, eu tenho paz com Jesus e eu tenho a paz de Jesus. E eu tenho paz também com o meu próximo, porque Jesus é o mediador entre eu e Deus. Mas Jesus também é o mediador entre eu e o meu próximo. Jesus é a ponte que me conecta a Deus. E Jesus é a ponte que me conecta ao próximo. Jesus traz paz nos nossos relacionamentos horizontais. E Jesus traz paz no nosso relacionamento vertical com o Deus infinito. Foi nesse sentido que, sobre a obra de João Batista, que era um precursor de Cristo, é anunciado que João Batista, ele teria um ministério, ou melhor, João Batista, ele anunciaria, como precursor, o ministério daquele que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que isso significa? Que através da obra messiânica do reino de Deus, de Jesus, o coração do pai é convertido ao filho, e do filho ao pai, do marido à esposa, da esposa ao marido. Ou seja, existe uma reconstrução dos laços que estavam desfeitos dentro dos lares, das estruturas parentais, dentro das amizades. Jesus, ele reestrutura os laços, ele traz perdão, ele faz o nosso coração se afeiçoar por aqueles que nós criávamos uma espécie de repugnância. Jesus, ele traz reconstrução dos laços. A obra messiânica de Deus significa trazer a paz. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele fala o seguinte aos Efésios sobre essa obra de paz. Ele fala o seguinte sobre a obra de Cristo. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Vejam o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Jesus ele veio para evangelizar paz.
Essa linguagem, evangelizar paz, ela procede do Antigo Testamento, do capítulo 52 de Isaías, quando o profeta ele fala quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam paz, que anunciam salvação e dizem, o teu Deus reina. A imagem de Isaías é de alguém que está através dos montes, trazendo uma boa notícia de paz, quando se estava sob o risco iminente de guerra. Alguém vem anunciando uma notícia de paz. E Jesus é atribuído pelo apóstolo Paulo como esse que veio evangelizar paz, que veio trazer uma boa notícia, evangelho. Evangelho é uma boa notícia. E o conteúdo dessa boa notícia é que através do sangue de Jesus foi feita paz, foi feita a paz. E quando nós pensamos em paz, feita através do sangue de Cristo, nós temos que pensar no seguinte: a paz, ela custou um alto e precioso preço. Nós não estamos falando aqui de uma paz que passa panos quentes, de uma paz que cerra os olhos para a injustiça e permite que o mal continue a graçar sob o pretexto de que o mal está atingindo outros lares, outras pessoas, mas enquanto não me atingir, eu permanecerei então no meu reduto de segurança, dentro da minha vida privada, porque eu quero paz. Paz não significa viver dentro do seu reduto e do seu beco, imune aos problemas do mundo e sem lamentar. Pelo contrário, nós aprendemos no Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças que os cidadãos do reino dos céus, eles choram, eles lamentam. Nós lamentamos o nosso pecado, mas nós lamentamos também os pecados do mundo. Nós lamentamos o fato de que o mundo se encontra distante de um relacionamento com Deus. Nós choramos. Paz não significa não chorar. Paz não significa viver uma alegria frenética, artificial, que é sustentada à base de circunstâncias que nos são favoráveis e do mundo perfeito que nós criamos para nós. Não. Paz não significa alienação, gente. Não significa escapismo, fugir do mundo, não. Jesus, ele veio para evangelizar paz. E essa paz, diz o apóstolo Paulo, que foi feita através do sangue de Cristo. Isto é, a paz que Jesus Cristo veio trazer, custou o seu sangue. Ele foi abandonado e rejeitado pelos seus discípulos, quando foi ferido. Como pastor, as ovelhas foram dispersas, cada uma foi para o seu lado. Ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal dos judeus, chamado Sinédrio. Ele foi julgado por Roma, por Herodes e por Pôncio Pilatos, que lavou as suas mãos. E ele foi executado, ele recebeu a pena capital, a pena de morte, planejada com requintes de maldade e crueldade no mundo antigo, que sustentava por horas a fio a dor daquele que era crucificado na cruz. E ali estava Jesus, trazendo e fazendo a paz. A paz de Cristo representou o seu julgamento pelos judeus, seu julgamento por Roma, o seu julgamento e o veredito no coração de todo o mundo, que considerou que no mundo não cabia alguém do tipo de Jesus. O mundo trouxe o seu veredito, e o veredito do mundo era de que não cabia no mundo alguém como Jesus. Vejam como essa paz sobre a qual Paulo fala e que Jesus Cristo fez, não é uma paz que foi criada através de tratados, não foi criado sob circunstâncias indolores, mas custou o próprio sangue e a crucificação do Filho de Deus. Ele morreu para que nós tivéssemos paz. Então nós aprendemos aqui que paz tem preço. Paz tem preço. E o preço da paz é o precioso sangue de Jesus. Se você quer ter paz com Deus,
paz com o seu próximo, paz com a sua esposa, paz com o seu esposo, paz com os seus amigos. Se você quer reconstruir os laços que foram desfeitos, você precisa saber que o mediador para a paz é Jesus Cristo. O sangue de Jesus é o caminho único da paz. O preço da paz é a morte de Jesus. Estranho falar que o preço da paz é a morte, mas é a morte de Jesus. Jesus, ele veio trazer paz. E o apóstolo Paulo, ele veio deixar bem claro, ele traz com clareza no seu ensino aos Efésios, que Jesus, ele trouxe paz entre as pessoas. O muro da separação entre dois povos foi derrubado. Havia algumas grandes divisões no mundo antigo, que traziam estigmatizações de um para com o outro. Homem e mulher, era uma grande divisão de gênero no mundo antigo. Homem e mulher, bárbaro e cita, quem não era civilizado, quem não participava do mundo romano, helênico, do mundo sofisticado de Roma com a cultura grega, não era civilizado. Quem estava fora desse marco cultural era bárbaro. Então, os bárbaros, eles eram estigmatizados pelos civilizados, pelos civilizados, por aqueles que participavam da estrutura política da Pax Romana. E havia uma outra grande divisão, que era a maior de todas, que era a divisão entre judeus e gentios. Quem não era judeu era gentio, e quem não era gentio era judeu. Essa era uma simplificação muito grande do mundo. Mas um mundo baseado e fomentado pelo ódio era capaz de estigmatizar o outro. Por exemplo, um judeu ortodoxo, ele estigmatizava o samaritano, chamando o samaritano de cão. Nós vivemos dentro de estruturas de ódio, ao ponto de um estigmatizar o outro e dizer: quem não é como eu sou, é diferente de mim e não merece o meu amor, não merece a minha consideração. E então o diálogo era substituído pelo ódio e pela divergência. No mundo antigo, quem não era judeu era gentio, quem não era gentio era judeu. E essa era a grande divisão que existia no mundo antigo. De um ponto de vista de um judeu ortodoxo, o gentio estava longe e o judeu estava próximo. Mas Jesus, ele veio mostrar que essas distâncias, elas eram relativas. E por quê? Porque quando havia contrição e quebrantamento de coração, esse que estava distante vinha para perto. E Jesus fala que publicanos e fariseus, publicanos e prostitutas, estavam muito mais próximos do reino dos céus que os respeitáveis fariseus. Jesus, então, como disse o apóstolo Paulo, ele veio evangelizar a paz para os que estavam perto e para os que estavam longe. Paulo está citando o Antigo Testamento, a profecia de Isaías. E é óbvio que quando ele cita o Antigo Testamento e a profecia de Isaías, ele está dizendo que quem está perto é o judeu na mente comum. E quem está longe é o gentio. Mas Jesus veio trazer paz a quem está perto e a quem está longe. E Jesus veio mostrar que aquele que era considerado distante, como a prostituta e o publicano, através da confissão, do arrependimento, se aproximava do reino de Deus e chegava ao reino de Deus muito mais rápido que um fariseu respeitável. Jesus veio trazer paz. E a paz que Cristo veio trazer, como disse o apóstolo Paulo, ela é feita pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus quebra os muros de separação. O reino de Deus veio a esse mundo para quebrar muralhas. O reino de Deus veio a esse mundo para quebrar muralhas. O apóstolo Paulo está dizendo que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus, ele faz um único povo, porque o reino de Deus, através de Cristo, veio a esse mundo para quebrar muralhas. Se nós vivemos um mundo com estruturas de muralhas, com estruturas de ódio, de rancor, de ressentimento e divergências, significa que nós ainda não vivemos a plenitude do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
não é anexação de território, não é guerra, não é fronteira. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E Jesus, ele está dizendo que o seu reino veio, mas ao mesmo tempo que ele diz que o seu reino veio, esse reino pode ser alastrado, pode se expandir, pode crescer até a plenitude dos tempos. Por isso ele ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. E ele fala também: venha o teu reino. É o que ele diz antes: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque se o reino de Deus não vier, a vontade de Deus não poderá ser feita na terra como no céu. O reino de Deus precisa vir para que a vontade de Deus seja feita. E quando essa vontade de Deus se executa na terra, os muros de separação são quebrados. Foi isso que foi dito a João Batista, que o ministério do Messias representaria a conversão do pai aos filhos e dos filhos aos pais. A reconciliação que Jesus traz não é simplesmente nossa com o Pai, mas é nossa com os nossos irmãos, é nossa com o nosso próximo, é reconciliação nossa com a nossa própria consciência, para que nós não vivamos mais fissurados, culpados, para que não haja nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É paz com nós mesmos, é paz com o nosso próximo e é paz com Deus. Ou seja, é a shalom de Deus. É a paz completa, é a paz em todas as áreas da nossa vida. E Jesus está dizendo o seguinte, que nós seremos pacificadores, porque nós teremos esse ministério de anunciar essa paz e de transmitir essa paz. Como nós somos pacificadores? Eu pergunto a vocês. Primeiro eu quero dizer o seguinte, já falei e repito, ser pacificador não é ser um apaziguador, não é colocar panos quentes, não é fechar os olhos, não é tapar o sol com a peneira, não é fazer um coração indiferente à injustiça do mundo para a gente se imunizar contra o sofrimento. E vivermos então no reduto da nossa vida privada, buscando simplesmente comida, bebida, sucesso e bens materiais. Ser pacificador significa ir em direção ao nosso próximo. Significa tudo o que foi dito até aqui no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Significa ser alguém misericordioso. Significa sentir a dor alheia batendo e palpitando em nosso próprio coração, como se a miséria do outro fosse também a nossa miséria, como se a dor aguda do outro também fosse lancinante e dolorosa em nós. Ser pacificador não é viver num reduto de segurança e num mundo indolor, anestesiados para as dores do mundo. Ser pacificador significa sentir a dor do mundo, porque o maior de todos os pacificadores morreu numa cruz e derramou o seu sangue para trazer a paz. A paz, ela é algo que é trazida através de gente que luta pela paz. E por mais que seja paradoxal, quando eu falo lutar pela paz, eu não estou falando de uma luta beligerante de violência, mas é uma luta que abre mão das armas da violência, da vingança, do revanchismo, do rancor, e luta simplesmente com as armas do amor de Deus, que é um amor incondicional. Como nós podemos trazer a paz? Nós podemos trazer a paz a esse mundo, primeiro proclamando o Evangelho. Seja alguém que tenha pés formosos. Seja alguém que tenha pés formosos. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós temos uma boa notícia para trazer ao mundo. A boa notícia é de que o centro da história do mundo é um Messias crucificado. No mundo de dores, de lamentos, de choros, de absurdos, onde nós experimentamos 2 grandes guerras mundiais apenas no século XX,
onde nós vivemos hoje o risco iminente do terrorismo, onde nós vivemos o descaso dos políticos, onde nós vivemos numa cidade partida, violenta, entre o narcotráfico e os milicianos, num mundo como o nosso, nós precisamos saber que o centro da história é um Messias crucificado. Você pode dizer, mas tudo ao meu redor é um absurdo, os inocentes sofrem, os políticos corruptos, eles brindam com champanhe em Mônaco, enquanto estão fixados no seu próprio eu megalomaníaco e esquecem de milhares que sofrem. Num mundo de absurdos, eu preciso anunciar a boa notícia de que o maior de todos os absurdos é um Messias crucificado. Esse é o maior de todos os absurdos. E a Bíblia diz que esse absurdo, que é loucura para o sofisticado grego, que quer o sentido da filosofia, a lógica da filosofia, esse absurdo, que é o Messias crucificado, é a sabedoria de Deus. Loucura para os gregos, mas sabedoria para Deus. Esse Messias crucificado, ele é um escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus, porque os judeus, na sua estrutura religiosa, esperavam um Messias heróico, um Messias político, que haveria de levar Israel para uma configuração de hegemonia, de domínio dentre as nações do mundo. Mas eles esperavam um Messias que seria político, que seria dominador, que seria herói, que seria um Napoleão Bonaparte. Mas o que Deus lhes deu foi um Messias crucificado também. O mercado religioso quis um Messias heróico e recebeu o escândalo de um Messias crucificado. O mercado filosófico do mundo antigo grego queria um Messias de sabedoria, mas esse Messias foi uma loucura, porque também para eles não lhes cabia na sua mente sofisticada um Messias crucificado. Mas o centro da nossa boa notícia, o centro da história é que existe a salvação, que a salvação de Deus está em um Messias crucificado que morreu, que tomou sobre si a nossa iniquidade, nossas dores, nossos absurdos e ressuscitou, venceu a morte e está à direita de Deus o Pai agora, intercedendo por nós e regendo a história. Jesus morreu e ressuscitou, e esse é o centro da proclamação da boa notícia que os apóstolos anunciaram em toda a bacia do Mediterrâneo. Jesus morreu e ressuscitou. Eles foram de cidade grega em cidade grega. Eles foram até os quinhões mais remotos do mundo, até Roma, talvez até na Espanha. E eles foram anunciando essa mensagem de que o seu Salvador é alguém que foi executado na pena capital, numa morte requintada, planejada, com crueldade, chamada cruz. E Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Esse era o anúncio apostólico. E essa é a proclamação daqueles que querem falar de paz. Jesus morreu e ressuscitou, e através de Cristo, o homem pecador pode ser reconciliado com Deus, e Deus ele pode reconstruir a nossa história, para no último dia, ele reunificar céus e terra, e fazer um novo mundo, novos céus e nova terra. Essa era a proclamação apostólica. Eles sabiam que o reino de Deus viria no futuro, mas eles já esperavam o reino de Deus no presente, que atingiria a sua plenitude no futuro e traria novos céus e nova terra. Como nós também podemos trazer paz? Trazemos paz proclamando o Evangelho, evangelizando.
E proclamamos paz também quando nós buscamos ser mediadores de paz nos nossos relacionamentos. Quando nós vamos para os lugares onde tem rancor e nós somos pacificadores. E nós somos instrumentos de Deus para reconsiderar a fala de um para com a de outro, e daquele que ofendeu para aquele que foi ofendido, para que este perdoe. Quando nós anunciamos que o reino de Deus é um reino de perdão. O reino de Deus, ele chega à nossa casa quando nós nos reconstruímos nos nossos relacionamentos conjugais. Quando nós somos pais servos, pais que amam os seus filhos, que disciplinam os seus filhos na educação do Senhor. Quando nós ensinamos a criança no caminho onde ela deve andar. Quando na igreja nós criamos uma cultura de paz, quando na sociedade nós não fomentamos uma linguagem de ódio, uma linguagem de beligerância, mas uma linguagem de amor. E esse texto fala, irmãos, que esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu disse até aqui, nessas últimas semanas, que a estrutura das bem-aventuranças, ela vem acompanhada no final de cada sentença de uma promessa. Por exemplo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A promessa qual é? Verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aqui, qual é a promessa? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. O que é um filho de Deus? É alguém que tem uma relação reconstruída com o seu pai. A reconciliação começa em nós. Nós fomos reconciliados com Deus e somos filhos. E se fomos reconciliados com Deus, nós temos agora, como Paulo disse aos Coríntios, o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados e agora nós vamos para todos os lugares anunciar a paz. Anunciar a paz que foi trazida através de um Messias crucificado e ensanguentado. Paz que custou preço. Paz que custou perdão. Paz que não foi panos quentes, mas paz de alguém que viu o mal e considerou o mal na sua crueldade e tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, sofrendo a punição do mal em si. Essa é a paz que nós anunciamos e nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é uma questão identitária. É uma questão de identidade. A nossa identidade é esta, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, e se ser filho de Deus é uma questão identitária, é uma questão da nossa essência, não há como ser diferentes. Não há como ser filho de Deus e ser portador de uma linguagem de ódio. Não há como ser filho de Deus e sonegar o perdão. Não há como ser filho de Deus e não viver uma linguagem de amor e uma expressão sacrificial de serviço àqueles que sofrem, que estão lamentando e sofrendo no nosso mundo. Não há como ser filho de Deus e não se importar com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com o perdido, com o distante. Não há como ser filho de Deus e se regozijar com muralhas, porque Jesus, ele veio quebrar muralhas através do seu sangue. O Filho de Deus é alguém que reflete o caráter do seu Pai. E a obra de Jesus, o Messias, é relatada por Isaías de uma forma a chamá-lo sob a prerrogativa de príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E nós somos filhos de Deus através de Cristo. Não há como nós pensarmos em outra coisa senão a paz. Mas uma paz que tem preço. Uma paz pela qual nós lutamos na luta do amor e não na luta do ódio. Não há como ser diferente.
O Filho de Deus é alguém que reflete o caráter do seu Pai Celestial e promove a obra messiânica de Jesus, que é trazer paz com Deus, paz consigo mesmo e paz também com o próximo, porque Deus quebra a separação entre homem e mulher, entre bárbaro e cita, e também a separação entre judeu e gentio. As grandes muralhas do mundo caem por terra através do sangue de Jesus. Nós somos filhos de Deus. E antes de terminar, eu quero dizer sobre essa paz que ela tem preço. Eu não terei muito tempo para falar aqui, mas eu quero só concluir os versículos seguintes que falam sobre ser perseguido por causa da justiça e receber uma recompensa em Deus. Vejam que a pessoa que é perseguida é a pessoa que Jesus acabou de descrever como a pessoa que quer paz. Olha que coisa paradoxal e curiosa. Como será objeto de calúnia, de ódio, de repugnância do mundo um sujeito que simplesmente ama e quer paz? Mas vejam, uma pessoa que ama pode ser uma pessoa muito perigosa para esse mundo. Porque as armas do amor são as armas mais perigosas para um mundo de preconceito e de rancor. Um mundo ressentido, cheio de ódio, de preconceito, de fragmentações, de fissuras. Tudo que esse mundo não suporta é o sujeito que ama. Porque o sujeito que ama é alguém extremamente subversivo, é alguém que destrói o status quo, é alguém que vai contra esta ordem do mundo. O sujeito que ama é alguém que diz: eu não me conformo com este século, eu não aceito as estruturas decadentes desse mundo que tem a pretensão de ser um império de paz, que fala de paz o tempo inteiro, mas é uma fortaleza de impiedade e de crueldade. O sujeito que ama é alguém extremamente perigoso. E eu falo isso baseado em Jesus. Nunca ninguém amou tanto quanto Jesus. Ele amou e ele era o próprio amor encarnado. E por que Jesus foi executado e punido e sentenciado à morte por um tribunal religioso judeu e por um tribunal político romano? Porque Jesus era um sujeito que amava. Ele veio trazer luz e as luzes desse mundo revelaram-se perversidade e escuridão. As trevas do mundo odiaram a luz que brilhou através do amor de Jesus. Um sujeito que ama é perigoso. Eu me lembro também de um discípulo de Jesus, norte-americano, afrodescendente, filho de pastor batista, Martin Luther King. Ele lutou com as armas do amor contra a segregação racial nos Estados Unidos. E o que um sujeito que ama recebeu? Recebeu um tiro. Porque um sujeito que ama pode ser um perigo para esse mundo. O que a Bíblia quer é que nós sejamos esse perigo ao inverso. Esse perigo que não é uma ameaça, no sentido de ir contra a dignidade, o valor e a vida humana, mas um sujeito que é uma ameaça para um mundo de rancor e ódio. E esse sujeito, ele é perseguido, mas ele tem em Deus o seu próprio galardão e a sua própria recompensa, porque enquanto ele é perseguido, ele compara a hostilidade do mundo, os rostos cheios de rancor e ódio do mundo ao sorriso de Deus. E a sua recompensa, ela não é simplesmente uma promessa futura, mas é uma promessa que se presentifica no aqui e no agora, porque enquanto ele é perseguido, ele vê um sorriso escondido de Deus, e ele se alegra pelo fato de fazer parte de uma linhagem de gente, como os profetas e apóstolos, que também foram perseguidos, e por causa da justiça e por causa do amor. Eu termino fazendo uma leitura do que disse o pastor,
um pastor alemão chamado Martin Niemöller. Ele fala o seguinte: Martin Niemöller, ele fala o seguinte: eu disse que paz não significa passar panos quentes, mas muitas vezes a gente quer uma paz que a gente se esconde e quer que tudo fique bem para a gente. Esse pastor alemão, ele viveu na Alemanha nazista, e vejam o depoimento que ele dá. Ele fala o seguinte: primeiro levaram os comunistas, mas não falei por não ser comunista. Depois perseguiram os judeus, nada disse então por não ser judeu. Em seguida castigaram os sindicalistas, decidi não falar porque não sou sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos, também me calei por ser protestante. Então um dia vieram buscar-me, nessa altura já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Eu me calei porque eu não era comunista, porque eu não era judeu, porque eu não era sindicalista, porque eu não era católico. Eu não lutei com as armas do amor pela paz, porque a guerra atingiu o outro, a violência atingiu o outro, não me atingiu. Eu preferi ficar no meu reduto de segurança e paz, vivendo uma vida privada, cuidando simplesmente de mim e buscando água, comida, bebida, sucesso e dinheiro. Mas eu não me envolvi na luta do reino. Essa é uma forma de nós parafrasearmos o que diz esse autor. Lutar pela paz é a luta de um pacificador. E lutar pela paz não significa cruzar os braços, porque o mal, ele prolifera-se nesse mundo através do silêncio dos bons. Basta que alguém cruze os braços que o mal se prolifera. A voz da igreja é uma voz profética, é uma voz denunciatória contra as estruturas da perversidade desse mundo. E o modo mais profético da igreja se portar nesse mundo é evangelizar, é anunciar a paz. E eu termino dizendo para você o seguinte: que sejam os seus pés, pés formosos, pés que anunciam as boas novas da paz. Que você possa anunciar essa paz que quebra muralhas, porque Jesus veio ao mundo para desfazer muralhas, e que as muralhas comecem a se desmoronar na sua vida, no seu coração, que as muralhas caiam na sua casa, que as muralhas caiam entre você e seus amigos, entre pessoas as quais você precisa perdoar, porque quando você perdoa, a paz ela passa a reinar no seu coração, e você passa a ter a paz de Jesus, que excede todo entendimento. Que essa paz venha em nome de Jesus, e você seja não um pacifista, mas um pacificador, em nome de Cristo. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pelas boas notícias do Evangelho. Obrigado porque o Evangelho é tão subversivo, é tão contracultural, é tão contra o senso comum, Senhor. Obrigado porque para nós o ápice da história não foi o homem ter ido à lua, não foram as conquistas de Napoleão. O ápice da história, Senhor Deus, não é a corrida espacial, não é as conquistas políticas, a democratização do mundo. Para nós o ápice da história é o Messias crucificado. Através do Messias crucificado, Senhor Deus, homens lutaram pela paz no mundo inteiro, pregaram o Evangelho, dignificaram a vida humana, lutaram por educação, por democracia, fizeram obra missionária. Por causa da paz, do reino de Deus, homens como William Wilberforce lutou contra a escravidão, Martin Luther King lutou contra a segregação racial,
Homens pregaram o Evangelho, Senhor Deus, no mundo inteiro. Pai amado, nós queremos lutar pela paz, a paz com Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, a nossa linguagem é essa, o nosso caráter é esse. Não há alternativa, não há opção, Senhor Deus. Nós somos da paz, a paz que tem preço, a paz que custou sangue, a paz que não nos deixa no nosso reduto de segurança, mas que nos leva para o mundo para sofrer e chorar. Senhor, renova a nossa vocação, renova a vocação da igreja, para que nós possamos falar dessa paz que acarreta a perseguição, que leva ao ódio do mundo, mas que nos dá a certeza de que o Deus que existe, Ele sorri para nós, enquanto o mundo mostra-nos uma face de hostilidade. O Senhor nos diz: vocês são meus filhos. Senhor, que os muros caiam por terra nos lares. Reconcilia, Senhor Deus, o marido, a mulher e a mulher, o marido. Que haja paz na casa, que haja paz entre os filhos e os pais, que haja perdão na tua igreja, que haja cura, Senhor Deus, no nosso coração, cura dos traumas, dos ressentimentos e dos rancores. Que nós tenhamos um coração cheio de amor, cheio de alegria e de gratidão, Senhor. Venha a nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. E abençoa a tua igreja, nesse momento de quarentena difícil, há irmãos acamados, há irmãos hospitalizados, Senhor Deus, que estão enfrentando a doença, que estão enfrentando o luto, que estão enfrentando o câncer, Senhor amado, que estão enfrentando crises financeiras, Senhor Deus. Pai amado, venha ao encalço, ao socorro de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. E tenha misericórdia do nosso mundo, Senhor, o nosso mundo de injustiça, de guerras, de refugiados, o nosso mundo de pobreza, de miséria, Senhor Deus, de pessoas, Senhor Deus, sem teto, Senhor amado, de pessoas exploradas pelo narcotráfico, Senhor Deus, de mães que pranteiam, Senhor Deus, filhos vítimas de bala perdida, Senhor Deus, o nosso mundo, a nossa nação brasileira, Senhor Deus, que vê a corrupção da política, de homens que corromperam a sua vocação do bem público. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, restaura a nossa pátria, venha sobre os nossos governantes, faça justiça, Senhor Deus, e dê direito ao pobre, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, aqueles com os quais o Senhor se importa, Senhor Deus, e que a tua palavra diz que o Senhor os defende. Tu és o pai dos órfãos, tu és o marido da viúva, Senhor Deus, e tu és o juiz do estrangeiro. Venha sobre a nossa pátria, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Venha sobre nossos corações, sobre nossas famílias. Nessa noite te clamamos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.